Ah, não, tranquilo. Mostra depois quem está aí, Então, convidado. mais uma vez, a gente está fazendo um encontro híbrido da Sonerd, então a gente está sempre chamando grupos diferentes, né? Para participarem presencialmente e, infelizmente, a gente não tem como chamar, né, todos os membros da sociedade, mas quem sabe aí mais para o final do ano, para o ano que vem, a gente vai ter um evento maior aí para todo mundo estar presencial. Então, aqui está o Jorge Arnaldo, que, poxa, realmente o cara que puxa toda a parte científica do pessoal, da Maria Aparecida, da Carla, a Camila, a Suzana, a Amanda, a Ana Cláudia, a Renata Gervais e a Andréia da Lagoa. Ainda tem gente para chegar, que ainda não chegou, mas acho que em breve já tem um pouquinho mais de gente presencial. Tá dando para você me ouvir bem, Pedro? Tá sim, Bebel. Estou feliz com esse pessoal que você falou, e principalmente o Dr. Jorge Arnaldo, nosso amigo, grande incentivador aí do nosso trabalho na sociedade. Obrigado, doutor Jorge, por estar aí dando o ar da presença. Desculpa não estar aqui, estou indo para Brasília, lá para o Congresso. Estou indo lá para o Congresso da Mídia. Estou a caminho lá. Quantas pessoas tem online? Pedro, acho que já pode começar também para não atrasar muito online. Tá ótimo. Então, pessoal, tenho um orgulho hoje. Primeiro, agradecer a todos aí presentes presencialmente com a Bebel, aos nossos colegas aqui presentes pelo Zoom. Temos aqui do nosso público cativo, professor Cavalieri, professor Fred, que sempre nos honram, né? Carlos Pérez, o Conrado também. Então, está todo mundo aí, fora vários outros colegas. Então, eu queria... tenho prazer de chamar a doutora Maria Isabel de Holanda para apresentar uma revisão sobre distúrbios do complemento. Ela é uma grande conhecedora e entusiasta do tema. Ela fala desde antes de virar moda, né, Bebel? Bastante tempo já. Espera aí, só um minutinho, gente. Eu só vou ver aqui rapidinho, que eu acho que eu botei a aula... Espera aí, só um segundinho. Continua falando, Pedro, que eu só estou ajeitando então, aproveitar que é sobre complemento, fazer propaganda da minha amiga. Todos os colegas, quem tiver doente com membrana proliferativa, fala com a Bebel, ela está capitaneando um estudo que ela já recrutou alguns doentes aqui no Rio e tem perspectivas terapêuticas novas, então é num tema correlato, então quem tiver, entra em contato com a Bebel. Então, Bebel, manda brasa aí. Eu acho que não vou conseguir assistir até o fim, mas tenho certeza que vai ser excelente. Pessoal, só um minutinho aqui que deu um probleminha. Deixa eu só colocar de novo aqui, que eu acho que a aula que estava era a aula errada. Só um segundinho. Deixa eu só... E parou o sinal ali. Não sabe o que ia fazer. Espera aí, gente. Desculpa. Foi erro meu aqui. Não está compartilhando. Entrou. Não, mas é porque... O Existe faz da aula para passar, que abriu com dois, não é? Só um minutinho, Pedro. Deixar essa tela. Não, mas o problema agora, como é que eu volto para o Zoom? Mas aí sai da apresentação, entendeu? Tela cheia.
Fecha aqui de trás, melhor. Acho que agora vai. Peraí. Oi, vê se agora tá aparecendo. Aí ajeita aqui. Agora tem que aparecer aqui, o Fábio. Não tá aparecendo na televisão. Vou tirar e botar. Tá sem sinal. Não vai ter sinal. Foi da Marinha. Gente, é problemas técnicos, mais um minutinho a gente resolve. Vê se tá aparecendo ali, Karine. Aqui tá direitinho. Pronto, Foi. foi. Bom, então, primeiro eu queria agradecer a todos os presentes, agradecer quem está online, mais uma sessão científica da SONERJ. Acho que a gente já está chegando. O professor Edson já deve ter contado, mas acho que a gente já fez umas 15 sessões científicas e agora, né, quando a pandemia melhorou, começamos a... E essa é uma sessão que eu vou falar, obviamente todo mundo sabe que eu tenho uma paixão por complemento, né? Desde 2012 eu estudo complemento, então já tem 10 anos. E cada vez mais eu estou me aprofundando no tema. Hoje eu quero trazer algumas novidades sobre complemento. Óbvio que eu vou falar um pouco sobre os conceitos básicos de microangiopatía trombótica. Não tem como passar pela aula e não falar um pouco da parte básica. Agora só falta não passar. Está passando aí? Pronto. Bom, então, meus conflitos de interesse, né? Eu sou palestrante da Alexion, sou consultora de glomerulopatia PC3 da Fungicida Pérez. E, para variar, eu sempre gosto de colocar os casos clínicos no início da aula. Então, o primeiro caso clínico é uma paciente de sexo feminino, 16 anos, previamente ígida. Chegou no pronto-socorro com náusea, vômito, insuficiência renal aguda, anemia e plaquetopenia. Essa paciente, então, quando chegou, foi para a enfermaria da nefrologia. Quando internou, fez toda a investigação diagnóstica, apresentou sorologias virais negativas, um C3 baixo, um C4 baixo, um FAN de 1 para 1280, um anti-DNA ADS positivo, anticorpos para SALC negativo. E nesse mesmo momento, ela iniciou a hemodiálise. E ela mantinha uma microangiopatia. Então, foi iniciado um tratamento para lúpus, obviamente ninguém tinha dúvida, quando você vê um FAN de 1 para 1280, com esse quadro todo, você realmente fecha o diagnóstico de lúpus. E aí, iniciamos corticoide, ciclofosfamida, fez transfusão de sangue, porque ela mantinha uma anemia importante. E uma semana depois, continuava sem resposta, mantendo uma hemólise microangiopática importante, e aí foi, então, iniciado o plasmafério. 55 dias depois, ela continuava com essa hemólise importante, com a hemoglobina baixa, complemento baixo e anúrica. Então, esse é o nosso primeiro caso. Vocês guardem aí, né, o primeiro caso. E o segundo caso, que é o caso do paciente também do sexo feminino, 34 anos. Chegou aqui agora. Meu futuro professor de pós-doc. Paciente de sexo feminino, 34 anos, previamente ígida. Também tinha um quadro semelhante. Ela tinha, quando chegou no pronto-socorro, uma dinamia, uma fadiga, uma hipertensão importante, insuficiência renal aguda, anemia, LDH alta, plaquetopenia um pouco negativo. Só que nesse caso, as sorologias, o FAN foi negativo, o anti-DNA ADS foi negativo, e ela não tinha também nenhuma história de gestação, só que chegou num quadro já de anemia importante, já começou a sessão de hemodiálise nesse momento, que é a última insuficiência renal aguda, e iniciaram as sessões de plasmaféresis.
Essa paciente, no momento oportuno, quando ela não tinha mais proteopenia, ela foi biopsiada, teve uma microangiopatia trombótica, sem evidência de outras alterações, e recebeu alta depois de um mês em HD com a parte hematológica melhor. Então, eu trouxe esses 2 casos, mas, assim, o que esses casos têm em comum? A primeira pergunta que a gente faz. Por que quando você vê esses pacientes, assim, você tem que pensar em algumas causas? Então, assim, alguém teria uma dica, ó, o que eles têm em comum? Eles têm várias coisas em comum, né? Então, assim, Jorge Arnaldo. Muita atividade, uma doença grave, né? Sim. Intensivista. Exatamente, uma causa imunológica, né? Lúpus, né? E a outra, não sei muito bem qual é a causa, mas é manifestação aguda, grave, bronquiopática, Sim. cirrose, cérebro, e isso. Exatamente. Na verdade, assim, o que elas têm em comum, principal para mim, elas têm um acometimento importante do sistema complemento. Tanto a paciente do caso, que é uma paciente com lúpus, tanto a paciente do caso 2, que tem uma microangiopatia trombótica, a gente vai ver mais à frente por quê. E aí, nesse caso, o que é importante, né? Saber do sistema complementos. Cada vez mais, a nefrologia está convergindo aí para uma série de bloqueadores de complemento que a gente vai usar em vários doenças, né? O sistema complemento é um sistema essencial, ele faz parte do nosso sistema imunológico, ele tem várias atividades, uma das funções é uma função fisiológica, aquela defesa do hospedeiro, oxigenização, inflamação, eliminação de resíduos. Só que esse sistema ele sempre precisa ser ativado. Precisa ser ativado, essa ativação ocorre uma amplificação desse sistema. E aí, quando esse sistema ele é amplificado, ele tem também os seus reguladores, que são os que vão lá e brecam aquela amplificação, senão ele vai ficar amplificado de forma não controlada. Além disso, nós temos várias ações, como produção de anafilotoxinas, que ajudam na inflamação, na resposta inflamatória, combatendo aí, enfim, qualquer insulto que a gente tenha. Então, ele é um sistema essencial e, dependendo da doença, dependendo de como esse sistema estiver cometido, você pode ter diferentes formas de apresentação. Então, o sistema complemento, ele é essa figura, assim, sempre quando eu olho para ela, ela é um pouco assustadora, porque você olha e tem 50 milhões de letrinhas, então, o que a gente tem que saber? É um sistema com mais de 30 proteínas, são os zimógenos, homogêneos, enfim. E essas proteínas, geralmente, são proteínas que são clivadas, se ligam a outras proteínas do próprio sistema complemento, que ativam outras proteínas, e assim eles vão ativando e amplificando uma cascata. São 3 cascatas. A gente tem a via clássica, que é aquela via que é ativada através da ativação de complexos antígeno-anticorpo, e aí você vai ter esse complexo C1Q, que vai ser clivado em várias outras proteínas, que vão gerar C4, C4A, C4B, e todos eles vão convergir na via do C3. Tem a via da manose, que é da lecitina, que é uma via super importante, principalmente para a oxigenização microbiana, bacteriana, é uma via também que tem sido bastante estudada, também vai se convergir para a via do C3, e a via alternativa. A via alternativa é aquela via que ela está sempre ativa, mas de uma forma um menor grau, digamos assim. Então, quando a gente tem um insulto, o que acontece? Essa via ela é amplificada, ocorre uma hidrólise dessa molécula do C3. Cadê aqui? Uma hidrólise dessa molécula do C3. Essa molécula é clivada em outras proteínas que vão, então, ser dividida em C3A, C3B. Sempre que você tem um A, significa anafilotoxina. Sempre que você tem um B, significa bind, né? Essa molécula ela vai grudar em outra, que vai ser clivada em outra molécula, e aí assim por diante. E aí, no fim, essa cascata vai gerar uma clivagem do C5, que vai levar o C5A, C5B, C5B6, 7, 8, 9, que é o complexo de ataque à membrana, que é o C5B9. Então, esse sistema, apesar de ser um sistema aparentemente complexo, ele é um sistema que ele trabalha de uma forma muito sincrônica. Então, qualquer alteração que a gente tenha em qualquer uma dessas proteínas pode acarretar uma alteração, uma doença que a gente vai ver mais a seguir. Então, como eu falei, o complemento no rim, ele tem várias funções. Ele tem uma função de ativação, ele tem uma função de amplificação,
regulação e, além disso, ele também participa da imunidade adaptativa. Se a gente não tiver o complemento, a nossa imunidade adaptativa ela não funciona. Então, quando a gente fala de ativação e amplificação, é aquilo que eu falei. Você, às vezes, tem um insulto, é um insulto grande o suficiente que vai acontecer para começar a ativar a via alternativa, uma hidrólise do C3, ou então através do imunocomplexo que vai lá ativar a via clássica, através de uma opção de uma bactéria que vai ativar a via da lecitina. Isso tudo vai clivar em várias moléculas que vão convergir para essa via única da C3. Quando a gente fala em regulação, a gente tem que pensar nos reguladores desse sistema. E como eu falei, os reguladores são diversos. O principal deles é o fator H, o fator I, fator B, MCP, CD46, CD55, CD59. E alguns desses fatores, às vezes, podem ter alterações genéticas que, dependendo do fator, ele inibe ou ele aumenta aquela amplificação, dependendo da alteração genética. E quando você tem um fator desses com algum defeito, ele vai gerar uma desregulação daquele sistema complemento. Além de tudo, ele participa da imunidade adaptativa, né? Por exemplo, aqui, o C5, as células apresentadoras de antígeno, elas próprias têm ali uma ação do complemento ali parácrino. Então, assim, você tem liberação de C5A, C3A. Então, tudo isso estimula a liberação de citocina, a liberação de células inflamatórias, que faz parte também das ações desse sistema. E quando a gente fala em doenças glomerulares, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem visto que o complemento está assumindo um papel importante em praticamente todas as doenças glomerulares. Nefropatia por IgA é uma que já tem vários bloqueadores de complemento sendo testados. Glomerulonefrite membrana proliferativa, a gente tem agora um estudo já em andamento, que é um estudo do bloqueador de C3. Nefrite lúpica, nefropatia membranosa, crioglobulinemia, anticorpo antimembrana basal. Então, o que a gente vê é que realmente o rim é um local de muita ativação, amplificação, de muita ação do sistema complemento. Por esse motivo, várias as doenças agora estão sendo realmente relacionadas e tratamentos sendo feitos para essas moléculas. Isso aqui é uma figura ilustrativa, achei tão linda, né? Na verdade, assim, você vê aqui as células tubulares, na verdade, você vê o que o complemento faz. Ele atua, muitas vezes, gerando a fibrose. Então, os bloqueadores de complemento têm sido estudados para a progressão de doença renal também, porque eles diminuem a fibrose. Você tem uma ação ali parácrina desse sistema, fazendo com que você tenha a liberação de fibroblasto. Além disso, você também tem, né, nas células endoteliais ali uma ativação intensa. É importante lembrar que a isquemia, reperfusão que a gente tem no transplante renal é um fator importante também que ativa o sistema complemento, né, no rim, e muitas vezes alguns estudos têm mostrado que o bloqueio do complemento na indução de alguns pacientes com transplante evolui bem, porque aquele paciente ele provavelmente tem uma ativação maior do complemento por conta de uma isquemia e reperfusão alterada. E quais são os métodos de avaliação e monitoramento do complemento? Hoje em dia, o que a gente tem na prática clínica? C3, C4, a maioria dos hospitais tem. E aí, através de C3 e C4, você consegue inferir qual seria a via que aquele complemento está sendo realmente atingido. Por exemplo, C3 e C4 baixos, você já infere sem uma ativação da via clássica. Quando você só tem um baixo, um C3 mais baixo, C4 normal, você já pensa que seria a via alternativa. E a gente tem alguns ensaios funcionais também. No caso CH50, que a gente, na verdade, ele avalia um complemento total, a variação da via clássica, mais ou menos, porque, na verdade, ele avalia o bloqueio do complemento. Então, assim, se esse CH50 está consumido, significa que aquele complemento está bloqueado. O H50 é a avaliação da via alternativa, mas não tem sido muito utilizado. A análise genética, hoje em dia, que eu acho que é o segundo step para nós que trabalhamos agora com nefro, a gente tem que pensar na genética como uma ferramenta que a gente tem que utilizar mais.
E a avaliação do complemento dos tecidos, que é super importante. Então, quando você tem deposição de componentes de complemento, C1Q, C4, C4D, você pensa mais em via clássica. C3, você pensa mais em via alternativa. E outros componentes que a gente consegue dosar no plasma, mas que, infelizmente, na prática clínica aqui no Brasil a gente ainda não tem, que é o fator nefrítico, C3, C5P9, solúvel e C5A. Então, voltando para o nosso primeiro caso, essa paciente do sexo feminino, 29 anos, na verdade, esse é o segundo caso. Não, é o primeiro. Ela foi para o pronto-socorro com a história de dor abdominal, diarreia, vômitos, náuseas, fadiga, com piora progressiva. E aí, o que chamava atenção era esse laboratório. Ela tinha uma anemia, ela tinha uma plaqueta de 70 mil, uma creatinina 5, uma LDH de 15 mil, presença de esquizócito. Então, nesse momento, eu já vi que tinha realmente alguma coisa muito alterada com essa paciente. Então, como é uma paciente grave, obviamente já foi transferida para era uma paciente de hospital particular, ela foi transferida já para UTI. Naquele momento já foi entubada, foi colocada em ventilação mecânica, já foi iniciado drogas vasoativas e iniciada hemodiálise nesse primeiro momento. Então, o primeiro dia de internação, chegou no CTI, primeira hipótese diagnóstica intensivista sempre é sepsis, né? Chegou, paciente grave, sepsis, colicultura, antibiótico de amplo espectro, mas não está errado, né? Qualquer um faria a mesma coisa nesse caso. Então, ela foi iniciada antibiótico de amplo espectro. E o que realmente chamava atenção? Essa paciente, ela tinha inicialmente uma microangiopatia trombótica. Então, a microangiopatia trombótica, ela é caracterizada por trombos na microcirculação, levando a lesão de órgão-alvo. A gente tem várias fisiopatologias para essa microangiopatia trombótica, a deficiência do ADAS-13 é uma delas, que vai levar a PTD, até a própria CIPD, ela faz uma obstrução dessa microcirculação, levando essa MAT. As doenças sistêmicas diversas, elas levam a microangiopatia trombótica, principalmente por lesão endotelial, expondo o subendotélio, que é altamente trombogênico, e as neoplasias também, que levam à obstrução da própria célula neoplásica nessa microcirculação e lesão endotelial, levando tudo isso a microtrombo. E a microangiopatia trombótica, ela exatamente leva a essa obstrução e a lesão endotelial. Então, como é que nós fazemos o diagnóstico da microangiopatia? Tem algum microfone ligado, acho que, né? Então, o diagnóstico diferencial, primeiro tem que estabelecer, isso é importante principalmente para quem está começando na nefrologia, residente. O que eu falo para os residentes sempre, você tem que caracterizar o que o paciente tem. Então, primeiro, ele tem uma trombocitopenia, que é caracterizada por uma plaqueta baixa de 150 mil ou diminuição de 25% do valor basal, e uma hemólise microangiopática, que é caracterizada como uma anemia, que é uma hemoglobina baixa, com LDH elevado, presença de esquizócito, aptoglobina reduzida, associada ao acometimento de órgão-alvo. Pode ser comprometimento renal, sistema nervoso central, sintomas gastrointestinal. Então, essa tríade é que a gente caracteriza que o paciente tem uma microangiopatia trombótica. Então, sendo assim, o paciente sendo caracterizado que tem uma microangiopatia trombótica, qual é o segundo passo que eu tenho que fazer? Pensar nos diagnósticos diferenciais. A microangiopatia trombótica é um espectro dentro de várias doenças. Então, eu caracterizei que esse paciente tem uma MAT, qual é o próximo passo? Esse leque de diagnóstico diferencial. Então, assim, por isso eu acho tão desafiador a MAT. Você tem milhões de doenças que podem ter uma apresentação com MAT, induzida por infecção, que é a típica, a chupopneumo, as desordens do sistema complemento, que são várias, atualmente a gente conhece cada vez mais, tem que estar conhecendo novas mutações, alteração do ADAS-13, que é a PTT, gestação, a gestação, ela realmente, ela predispõe, a síndrome HELP na verdade, assim, não é uma MAT, mas ela leva a uma lesão endotelial e pode mimetizar, e são dos diagnósticos diferenciais importantes, principalmente na gestação, HIV, desordens sistêmicas são várias, lúpus, SAP, hipertensão maligna, esclerodermia, neoplasia, drogas. Nós trabalhamos com transplante, já vimos várias vezes, MAT, tacrolimus, ciclosporina, defeito no metabolismo da cobalamina e deficiência de DGKY, que é muito mais comum em criança. E assim, por isso que a genética é importante. Eu tenho um paciente de 18 anos com deficiência de DGKY. Eu fiz a análise genética dele, que ele entrou no registro, não consegui fazer esse diagnóstico diferencial. Então, a gente tem que pensar realmente que a genética ela vai ser
o segundo passo na nossa avaliação diagnóstica, principalmente agora na nefrologia. Essa paciente ela teve uma parada cardíaca, foi reanimada, hipertensa pra caramba quando voltou, ficou no NITRID. E o que chamava atenção é que ela tinha uma gangrena desproporcional ao uso de aminas vasoativas, né? Então, assim, todo mundo, isso é amina, aquela questão quando a gente está na CTI, mas ela tinha uma gangrena que chamava realmente a atenção. Então, foi muito discutido esse caso em CTI, porque se você pensa em sepsis, como é que você vai fazer plasmaférese com uma paciente assim? Vai tirar todos os anticorpos da paciente, o paciente vai realmente morrer. Mas, diante do espectro, do quadro, foi então decidido que ela ia fazer a plasmaférese, foi ampliado o espectro do antibiótico. E aí começou a saga do diagnóstico diferencial. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem um paciente com microangiopatia é avaliar a atividade de ADAM-TS13 e, se o paciente tiver diarreia, avaliar estiga-toxina. Então, essa paciente, nessa época, eu não sei se tinha, mas, assim, o que você tem que fazer é isso. Apesar de, na PTT, a gente já ter alguns critérios que nos direcionam se aquilo é ou não PTT, é importante porque, se for lá na frente uma chuva, e, enfim, a gente tem como comprovar os diagnósticos diferenciais, que é uma doença de exclusão. Então, primeira coisa, excluir chutípica, através da pesquisa, mas eu não tenho toxina, então faz coprocultura, faz o que você tiver, porque às vezes pode crescer uma bactéria produtora da toxina e você realmente fica com aquele diagnóstico mais seguro. E a deficiência de ADAM-TS13, que é simplesmente, o que é o ADAM-TS13? ADAM-TS13 é uma metaloproteinase, uma enzima que cliva o fator de von Willebrand, né? O fator de von Willebrand ele participa da coagulação sanguínea e ele sempre está nessa forma de multímero. Então, para ele ter realmente, para o sistema da coagulação funcionar, a gente precisa de clivagem desse fator de von Willebrand nesses pequenos multímeros. Essa atividade, essa ADAM-TS13, ela quando está com atividade acima de 5%, ela cliva esse multímero e ok, vida que segue. O problema é quando o paciente tem ou um anticorpo contra essa enzima ou uma alteração genética. O que vai acontecer? Essa enzima ela não vai ser capaz de clivar. Esse von Willebrand ele vai continuar como multímero, ele vai ficar ancorado aqui na célula endotelial, formando assim como se fosse uma âncora e agregando a plaqueta. Aí a plaqueta vem, agrega, faz um microtrombo nessa microcirculação, consequentemente, o que acontece? Uma hemólise microangiopática. Então, essa é a fisiopatologia da PTT, e por isso que a gente precisa realmente dosar o ADAM-TS13, para ter esse diagnóstico diferencial. Porém, existem alguns critérios clínicos, que são os critérios clínicos de Zuber. Quando o paciente tem uma creatinina de acima de 1,7 para a mulher, 2,3 para homem, você praticamente exclui o diagnóstico PTT. Geralmente, PTT ela não dá essa sensação aguda. E quando a gente tem um paciente com PTT, esse paciente tem uma plaqueta realmente muito baixa, uma plaqueta geralmente abaixo de 30 mil. O paciente tem uma plaqueta de 50 mil, 70 mil, provavelmente não é PTT. Por que eu falo isso? Porque você tem que fazer o diagnóstico rápido. PTT mata em 24 horas. Já teve caso que eu discuti de fora, pedindo transferência do paciente para uma cidade maior para ter plasmaférese e a paciente 24 horas faleceu. Então, assim, foi uma coisa que me chocou muito e a evolução para óbito é muito rápida. Então, pensou, uma microangiopatia, está aparecendo PTT, colhe tudo que você tem que colher para não ter um falso diagnóstico, colhe o ADAM-TS13 e começa a plasmaférese com infusão de plasma. Aí você salva o paciente. Não pode postergar a plasmaférese nesses casos. Super importante isso. A toxina xiga, né, a chutípica, é outro diagnóstico diferencial. E o que acontece na chutípica? Geralmente o paciente ele ingere, né, alguma alimentação, geralmente carne contaminada com uma bactéria produtora da toxina xiga. Essa bactéria ela vai entrar, vai lesar as células de borda de escova que tem no trato gastrointestinal, vai ganhar circulação e vai se ligar às células que tem um receptor chamado GP3, podose que tem, várias células endoteliais tem, e aí vai ativar o complemento quando entrar nessas células, além de lesar diretamente as células endoteliais. E aí, quando elas lesar a célula endotelial, o que vai acontecer? Ela vai expor esse subendotélio é altamente trombogênico, consequentemente, você vai ter lá a formação de microtrombos e hemólise microangiopática, que é a fisiopatologia da chutípica. Só que, diferente das outras, a história clínica é essencial desse paciente. Geralmente, a maioria das vezes é criança, mas não é incomum acontecer em adulto.
Mas é uma história clássica. Olha, eu comecei com diarreia, 30% não é invasiva, tá? É importante lembrar isso também, porque as pessoas se prendem na diarreia sanguinolenta e nem sempre é. Começa a ter a diarreia, 7 dias depois, mas 5 a 7 dias depois, a criança ficou muito cansada, está muito franquinha. Quando você chega, faz um hemograma, anemia, plaquetopenia. E aí o que começa? Terapia de suporte. Se for começar antibiótico de amplo espectro. Teve um surto na Alemanha, e foram vários artigos publicados, mostrando que os pacientes que fizeram antibiótico de menor espectro, eles evoluíram pior. Então, assim, geralmente, começar meropenem, ceftriaxona, enfim, evitar sempre o metronidazol. E aí, o paciente ele fica hemorizando durante 14 dias, faz diálise, terapia intensiva, suporte, ventilação mecânica, se precisar. E depois desse tempo ele começa a melhorar. Aqueles pacientes que vão evoluindo de uma forma não esperada, aí sim você tem que pensar que ele pode ter alguma mutação aí do sistema complemento, e por isso ele não está melhorando. 30% ficam com sequela renal ou neurológica, mas a maioria das vezes esses pacientes resolvem completamente a atípica. Existem vários testes diagnósticos, por incrível que pareça, a Argentina é uma das que tem maior casuística de típica pela maneira como eles matam lá o boi, e aí tem uma casuística grande. Então, eles têm alguns testes diagnósticos que aumentam a sensibilidade, como a pesquisa não só da toxina Shiga, mas tem a sorotipagem da E. coli, tem a presença dos anticorpos, que pode até aumentar em 70%, mesmo quando o paciente para de ter diarreia. O grande problema é assim, ele chega já no pronto-socorro sem a diarreia. E aí, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Então, hoje em dia, existe um anticorpo que consegue ser dosado aí, e aí aumenta essa sensibilidade. Então, avaliando isso, a gente já começa a trilhar nosso caminho de diagnóstico diferencial. Aqui é um estudo mostrando exatamente isso que eu falei, né, da PTT. Os pacientes com PTT com uma plaqueta muito mais baixa, sem acometimento renal. E aí, vamos trilhando esse caminho. Então, se tiver uma atividade já da TS13 menor, que 5 é PTT, teste diagnóstico, teste da toxina Shiga, típica. E aí, já várias vezes as pessoas me ligam, mas o bebê, o paciente não está melhorando, continua sem urinar. Eu falei, calma, que o rim é o último a recuperar. Tem que manejar a ansiedade. Às vezes, assim, a gente fica com umas crianças, assim, já várias vezes eu com nefropediatra, eu me lembro direitinho, de um caso nefropediatra de Curitiba, a criança 40 dias anúrica. Eu falei, doutor, ela vai recuperar. E realmente recuperou, está ótima, recuperou função. A gente às vezes tem que manejar a ansiedade. Óbvio, se a gente tiver um teste genético para ficar mais tranquilo, a gente faz, né? Mas na maioria das vezes a gente não consegue fazer. Então, eu geralmente, quando acho típico, eu falo, eu oriento para a gente tentar, a não ser que a criança esteja realmente morrendo, que aí a gente tenta de tudo. Faz plasma, faz eculizumab, e aí são casos catastróficos. E se tiver uma atividade acima de 5%, tem que avaliar se é síndrome hemolítica urêmica típica, tá? Porque aqui a gente tem várias outras causas secundárias. A gente tem o lúpus, a gente tem a SAP, a gente tem as infecções virais. Então, essa paciente, ela foi toda pesquisada, teste de corpo direto negativo, porque tem que ser na microangiopatia característica. Se ela tem anticorpos negativos, ela tem TS13 71%, os anticorpos, o complemento dela estava realmente consumido. Mas ela fez mais de 10 sessões de plasmaférese com infusão de plasma e saiu de alta bem, recuperou função. Então, a gente falou, ok, vamos observar, mas foi uma paciente que marcou. E aí falaram, olha, pede para acompanhar, fiquei acompanhando ela no meu ambulatório lá de Bom Sucesso, recuperou a função renal. E aí o que chamava a atenção é que na consulta ambulatorial, ela saiu de alta assim em julho, mas ela mantinha uma fadiga intensa. Aí você pensa, paciente crítico, ficou no CTI muito tempo. Mas ela tinha uma diarreia, ela não ganhava peso, ela tinha uma diarreia intensa. A cicatrização do pé, ela não quis amputar, então o pé dela ficou necrosado até cair os dedinhos lá. Tudo. Mas ela mantinha uma fadiga e um estado geral ruim. E aí, um ano depois, começou a mesma coisa. Ela começou a piorar o episódio diarreico, a dinamia, a fadiga, chegou para mim, olha, não estou enxergando. Comecei a avaliação diagnóstica toda de novo. Aí, quando ela chegou para mim, eu já conhecia todo o caso, ela tinha uma anemia, uma plaquetopenia, uma insuficiência renal aguda, caracterizava já uma MAT, comecei. Bom, toxina Shiga negativa, da TS13 100%, não era PTT, exames imunológicos sorológicos negativos.
E aí, diante de todo esse quadro, eu falei, olha, só resta um diagnóstico para você. A aptoglobina dela super consumida, menor que 6. Fechei, então, o diagnóstico de síndrome hemolítica urêmica atípica. Então, essa paciente, ela começou com eculizumab. Na época, a gente conseguia muito mais fácil. Então, em uma semana eu comecei. Normalizou a curvação visual. Em menos de uma semana, ela já estava enxergando tudo. Ganhou peso, mais de 2 quilos depois da alta. Parou a diarreia. Ou seja, o que eu interpretei? É uma doença que persiste ativamente, porque ela tem depósito C5b9 no endotélio de todos os órgãos. Ela continua ali embolizando, mas é uma hemólise subclínica, que às vezes a gente não detecta sistemicamente. Então, essa paciente, ela tinha uma colite, provavelmente, que melhorou após da medicação. E atualmente, isso aí foi em 2015, atualmente ela está gestante de 26 semanas, quase eu tive um filho quando eu fiquei sabendo que ela estava grávida. E aí agora ela está fazendo eculizumab de 15 em 15 dias, mas está ótima, super bem, feliz da vida. E eu tive a oportunidade de fazer o teste genético e ela tinha uma deleção da proteína 1 e 3 do fator H, uma variante heterozigótica da proteína 4 e a variante cofator P. Mas o mais importante aqui é a proteína 1 e 3 do fator H. Ah, mas é heterozigose, não é considerada mutação, enfim, o que eu acho que a genética a gente tem que correlacionar com a clínica. Então, uma paciente que teve 2 episódios de microangiopatia trombótica com uma genética dessa, até que ponto essa alteração genética não está produzindo uma proteína não funcionante para ela? Então, provavelmente, essa paciente realmente tem a doença. Então, diante disso, o que a gente tem é essas nossas 3 vias, como eu já falei arduamente, que acontece na síndrome hemolítica urêmica atípica, que você tem uma amplificação não controlada do sistema complementar, principalmente da via alternativa, e aí essa via não controlada vai gerar C5A, C5B9. C5A é uma potente anaflotoxina, quimiotoxina, tem ações pró-inflamatórias, pró-trombóticas, de ativação leucocitária. E o C5B9 é um complexo de ataque à membrana. Ele serve justamente para atacar a membrana, fazer um poro naquela célula, enfim, desidrata, sai água e acaba levando a morte celular. Mas ele tem outras funções, como ativação leucocitária, plaquetária, protrombótica. Então, na síndrome hemolítica urêmica atípica, o paciente ele vai ter alguma alteração desses fatores reguladores. Essa paciente vai ter essa amplificação não controlada, que vai gerar todos esses fatores. E aí, consequentemente, você vai começar a ter destruição da própria célula. O C5b9 vai atacar a célula endotelial, vai expor aquele subendotélio, vai levar a microtrombo na microcirculação e, consequentemente, aquilo vai ser uma cascata ali amplificada. Então, no momento que você não tem esses fatores reguladores, quando você tem essa amplificação, isso aqui fica desregulado, geralmente muito C5A e C5b9. Então, essa aqui é uma micrografia do Stanley que ele fez, exatamente assim que acontece, né? Isso aí são poros do sistema complemento C5b9 na célula. E qualquer mate, isso aqui não é só a chuva, qualquer mate pode dar qualquer apresentação. Por quê? Porque você tem lesão endotelial. Eu costumo falar que a microangiopatia trombótica é uma doença do endotélio. Então, você vai ter lesão renal, na maioria das vezes, com 50% dos casos. Você pode ter lesão do sistema nervoso central. Eu já vi muito paciente com típica chegar na emergência com crise convulsiva, você vai fazer, tem sangramento, tem alterações isquêmicas importantes cerebrais. Então, qualquer microangiopatia trombótica pode levar a qualquer dano de órgão-alvo. E aí, agora, para os nefrologistas, o que eu quero chamar a atenção, principalmente dos pacientes que chegam na clínica de diálise. A microangiopatia tem que ter anemia microangiopática, sim. Mas o principal órgão de hemólise é o rim. No momento que aquela paciente abre um quadro de microangiopatia trombótica, passou batido na emergência, ninguém fez o diagnóstico, a paciente evolui para diálise e, subitamente, a parte hematológica dela começa a melhorar. Ela chega na clínica de diálise como causa desconhecida. Hipertensão, pré-eclâmpsia. E aí, aquela paciente, ela continua com uma anemia, assim, em torno de 10, 11, a gente não pensa no diagnóstico. E aí, o que acontece nesses pacientes? Como o principal foco de hemólise é o rim, quando ele vai para a diálise, ele fica aquele paciente renal crônico, ele só vai hemolisar se realmente ele tiver um insulto assim, infeccioso muito importante. E aí você vai deixar de fazer o diagnóstico, ele vai transplantar e ele vai recidivar a doença.
Então, quando você tem um paciente com uma anemia refratária, uma plaqueta que oscilando na pinta 130, 140, heparina, vamos tirar a heparina, vamos ver isso. Não, pensa que esse paciente pode ter realmente uma MAT. E aí você tem a análise subclínica. O que você faz nesse caso? Dosar uma aptoglobina e ficar de olho naquele paciente. Qualquer quadro infeccioso, dosar a prova de hemólise, que ele pode estar... Naquele momento, você pode pegar a prova de hemólise alterada. Porque no normal, ele vai ter uma LDH normal, vai ter aquela anemia que a gente tolera, às vezes, tá sem hemax, está sem noripurum, e aí a gente vai tolerando, só que quando esse paciente transplanta, ele recidiva no enxerto. Então, sim, a gente tem alteração hematológica, mas principalmente nos quadros agudos. Aqueles pacientes que evoluem para a parte crônica, eles não apresentam o quadro hematológico florido, como a gente costuma ver. Então, nesse caso, eu falo para pedir aptoglobina. A aptoglobina é mais sensível. Eu tive paciente em diálise que eu peguei aptoglobina menor que 6, e ninguém tinha feito o diagnóstico, o paciente tinha 130 mil plaquetas, aptoglobina menor que 6. Ou seja, ela estava hemolizando, a gente fez o diagnóstico, depois a análise genética veio positiva e a paciente ficou bem. Alterações cardiovasculares, você vê que a paciente tinha uma gangrena. Gastrointestinal, como colite, oclusão ocular, alterações pulmonares. E aí, voltando para a paciente do lúpus, né? Na verdade, eu apresentei a paciente do caso B antes da paciente do lúpus. E agora um pouquinho das doenças autoimunes do complemento. Então, essa paciente do lúpus, a primeira que subiu para a enfermaria, tinha um FAN de 1 para 1.280, chegou com aquele quadro florido também. Ela tinha hematúria, ela tinha proteinúria, ela tinha uma creatina de 4,8, uma ureia de 191, plaqueta de 50 mil, hemoglobina de 6,2, LDH 946 e um clínico negativo. Então, já de primeiro momento, eu descarto PTT. Eu falei, essa paciente não tem PTT. Plaqueta de 50 mil, creatina de 4,8, pelos critérios de Zuber. Vamos pensar quais são as causas de diagnóstico diferencial. Como eu pedi de sorologias e complemento tudo veio positivo, não tinha dúvida também. Fechei ali um lúpus. A Dantes 13, 58%, mesmo sendo lúpus, mesmo sendo tudo isso, eu sempre tento dosar o Adantes 13, tá? Até porque no lúpus a gente pode ter PTT secundária, por produção de autoanticorpos contra a Adantes 13. Começamos lá o NIH, né? Cicloposfamida, ainda não tinha aquela coisa do corticoide de dose menor. E não tinha biópsia naquele momento, ela não tinha a menor condição. Só que, assim, essa paciente, ela me chamou muita atenção. Essa paciente foi de 2013. E na hora que eu fui catar para fazer a Dantes 13, porque a gente não conseguia fazer a Dantes 13 no Brasil, ainda não tinha chegado. Mas quando você tem uma paciente com lúpus e microangiopatia, você também tem um leque de diagnósticos diferenciais. Primeira coisa que você tem que descartar é que não tem uma SAP associada. Você vai discutir esse caso com o reumatologista na hora, ele vai falar, a gente coagula para paciente. Aí a paciente está na diálise sangrando, você fala, não pode coagular, porque quem vai ficar na diálise aqui com ela sangrando sou eu, né? Então, assim, dosei todos os anticorpos para SAF negativos, não tinha realmente a Dantes 13 normal, não tinha nenhum estigma para esclerodermia, tinha uma hipertensão importante, mas não era uma hipertensão maligna, e pensar também em síndrome hemorrágica urânica atípica. Então, essa paciente, o que a gente sabe da microangiopatia trombótica lúpus? Então, primeiro que o lúpus é uma doença que afeta o complemento intensamente, tanto a via clássica como a via alternativa. A incidência é entre 3% a 9%. Geralmente, os anticorpos antifosfolipídicos são os fatores de risco e pode ser limitado ao rim ou sistêmica. Muitas vezes você vai pegar, você biopsia aquele paciente com lúpus, tem uma MAT, na biópsia não tem MAT sistêmica. Isso é muito comum também. E aí, por isso que você tem que pensar no diagnóstico diferencial de SAF. Esses pacientes geralmente têm uma maior proteinúria, têm uma creatina mais elevada, têm um maior índice de atividade de doença, maior proliferação endocapilar e maior índice de cronicidade nas biópsias também. Essa paciente já não foi diferente. 55 dias depois, ela continuava lá, apesar de estar muito imunossuprimida, o que chamava atenção é que toda semana eu transmitia pelo menos 2 a 3 concentrados de hemácia para ela. Ela não sustentava a hemoglobina. A plaqueta também não sustentava, a LDH mantinha acima de 1.000, uma aptoglobina menor que 6. E aí foi então que a gente conseguiu transfundir plaqueta e biopsiar o rim. Aí a biópsia do rim mostrou uma nefrite lúpica proliferativa, classe 4.
ainda tinha um grau de fibrose, mas não era tão importante na época. Eu estava voltando ao Congresso Americano de Transplante, eu lembro direitinho. Quando eu falei, eu liguei assim, olha, ela continua mal. Eu falei, putz, essa paciente, ela... Comecei a estudar a microangiopatía trombótica lúpus, né? E todos os artigos falavam, né? Que você, quando tem MAT lúpus, provavelmente isso aí é alteração do sistema complemento. Ou você tem uma hiperativação da via clássica, que hiperativa essa via alternativa, consequentemente, você não consegue só através da imunossupressão, só através da plasmaférese, que aquele paciente melhore. E, contra tudo e todos, eu tinha equilíbrio mais fácil, liguei e falei, vou fazer bloqueador de complemento. E aí, realmente, foi quando a paciente melhorou. Quando eu fiz a 4ª dose, ela começou a abrir diurese, recebeu alta uma semana depois, fora de diálise. Ficou muito bem essa paciente, e aí da mesma forma fica aquela dúvida, mas será que é realmente Shua e lúpus? Será que isso pode acontecer? Você ter sobreposição de doença? Pode, né? Principalmente porque o lúpus é uma doença que afeta, às vezes tem a mesma mutação do que a Shua, né? Fator H, fator I. Então, essa paciente a gente teve a oportunidade de fazer análise genética também, e veio realmente uma mutação, uma deleção da proteína 1 e 3 do fator H. Discuti esse caso até com algumas pessoas da Mayo Clinic, com algumas pessoas dos Estados Unidos, e todos foram unânimes. Mantenha o eculizumab, ela tem sobreposição de doença. Então, foi o que a gente fez, essa análise foi para a Alemanha. E aí, para mostrar o que acontece, sempre quando tem um paciente com MAT, lúpus, eu não fico confortável, faz plasmaférese, sim, mas os estudos, o que eles mostram? Que quem tem microangiopatia e quem não tem, obviamente, responde muito pior. Você vê que aqui os gráficos de remissão de MAT sem MAT é muito pior. Aquele paciente sem MAT evolui bem melhor. Só que, além de tudo, você não adianta, os estudos que comparam o paciente que fez imunossupressão, plasmaférese versus aquele que só fez imunossupressão, a taxa de remissão de quem fez a plasmaférese é muito similar. Então, você começa a se questionar, bom, se eu estou tirando anticorpo, que provavelmente, qual é a fisiopatologia do lúpus? É a produção de anticorpo que vai lesar lá a endotélio, que vai ativar complemento e tudo. Você está tirando anticorpo, você está imunossuprimindo esse paciente, e esse paciente não melhora, então não é anticorpo, provavelmente. E aí, pô, mesma coisa aqui, né? Assim, o que a gente vê é aqui, ó, comparando os resultados de quem fez com mate, sem mate, obviamente, quem não tinha mate evolui muito melhor. Quem fez plasmaférese e quem não fez também, assim, a diferença é pequena. Obviamente, quem fez plasmaférese vai melhor. Não estou falando para não fazer plasmaférese. Quando a gente não tem nada, a plasmaférese é essencial, tá, gente? Porque você, além de estar retirando anticorpo, repõe com plasma porque você está repondo o fator do complemento. Então, assim, quando você não tem nada, imunossuprime e plasmaférese. Mas mesmo a plasmaférese, ela não dá uma resposta satisfatória. E aí eu publiquei esse artigo, foi em 2017, junto com a Lilian, junto com o professor Cristóvão, fiz uma meta-análise. Eu fiquei, na época, ninguém falava de bloqueador, muito poucos estudos falando de bloqueador de complemento com lúpus e SAF, doenças autoimunes. E aí eu peguei 21 casos da literatura, e o que a gente observou é que todos esses 21 casos que fizeram uso de eculizumab, a maioria recuperou. Quem não recuperou? Aqueles, por exemplo, associados com uma SAF que tinham acometimento de mais de 200 dias de acometimento extrarrenal e recuperou outros órgãos, mas não recuperou a parte renal. E, nessa época, praticamente ninguém tinha feito análise genética. Mas aqueles que tinham análise genética positiva também recuperaram função. Ou seja, demonstrando exatamente isso que a gente pensa. Quando você tem uma associação, provavelmente aquilo ali não é só anticorpo, ele tem alguma alteração daquele sistema complemento. Isso aqui é um slide que é uma foto, mas eu quis trazer porque foi da Kidney Week desse ano, e foi um trabalho que eu achei que fez todo sentido para mim. Esse grupo, ele começou a dosar vários fatores do complemento. Começou a dosar o BA, né, o BA, começou a dosar C5B9, C5A na urina, no plasma dos pacientes com nefrite lúpica, e observar
quem respondia e quem não respondia. Qual era a diferença? Primeiro, quem tem microangiopatia e lúpus, o C5b9 é lá em cima. Isso aqui não é nem mate, isso aqui é só lúpus não respondedores. Quem tinha lúpus e microangiopatia, o C5b9 estava lá nas alturas. Muito diferente do que aqueles que não tinham. Mas os não respondedores, que ele mostrou, é que o C5b9, o BA, o C5A, urinários, eram muito maiores. E uma coisa interessante que ele mostrou é que não se correlaciona com o C3 do plasma. Então, às vezes, você tem um C3 que, teoricamente, está melhorando, está aumentando, mas o C5b9 urinário, ele continua baixo. Isso aqui são os respondedores e os não respondedores, tá? O segundo gráfico é dos não respondedores. O que ele mostra aí é que, provavelmente, a ativação do complemento, às vezes, é muito maior dentro do rim. Então, será que não vale a pena aqueles não respondedores, que a gente já sabe que tem uma ativação de complemento maior, tanto dentro do rim como plasmática, esses pacientes serem aqueles que você vai associar a bloqueador de complemento? Então, achei que para mim fez todo sentido, porque os não respondedores, ele mostra que mantém esse C5b9 alto, e mantém, às vezes, o C3 consumido, mas muito menos do que os respondedores. Não, os respondedores, eles vão normalizando o complemento. Então, é uma alternativa, acho que no futuro, de avaliação. Então, sabendo que a indicação de plasmaférese é a única evidência de 1A, é para PTT, mas sempre quando você tem uma paciente com MASH, tem que pensar, a primeira coisa, colhe tudo que você tem que colher, e começar a plasmaférese com infusão de plasma, se não for uma doença, na verdade, uma doença autoimune, na verdade, a doença autoimune a gente recomenda a solução albuminada, mas se for PTT, tem que ser realmente com infusão de plasma, porque você está incluindo aí o fator regulador do complemento. Tem o eculizumab, que é um bloqueador anti-C5, ele bloqueia o complemento terminal, ele acaba com aquela cascata, né? Na verdade, quando você tem o eculizumab, ele vem aqui no sítio onde a C5 convertase se liga, bloqueia essa clivagem de C5A e C5b9 e para de ocorrer aquela amplificação não controlada. Ele é um anticorpo imunizado, ele bloqueia a parte terminal, então todo bloqueador de complemento, todo bloqueador que surgir no mercado tem que vacinar. Para menino, para hemófilos, porque a gente sabe que essas bactérias, assim, é importantíssimo. Se você não vacinar, a chance dele fazer uma meningococcemia é grande. E eu costumo, esses pacientes eu costumo manter com antibiótico profilaxia. Eu não sei até que ponto eles se convertem, transplantado, não tiro antibiótico profilaxia nunca, para justamente evitar a infecção meningocócica. Acho que todo mundo já sabe, são vários estudos, a eculizumab já é uma droga bem conhecida por todos, são estudos em população pediátrica, em população transplantada. Depois, quem quiser, eu tenho todos esses estudos, posso mandar para vocês. E a resposta é exatamente isso. Em 1 a 2 semanas, você tem a melhora da contagem plaquetária, eliminação da plasmaférese. Num mês, melhora da função renal. E assim, eu tenho bastante casos. Eu realmente fiz bastante, eu tenho muito paciente que eu acompanhei. E eles, exatamente assim, 4 semanas, eles começam a melhorar a função renal, abrir diurese. E é uma droga realmente bem... É uma droga que eu sou fã, né? Não preciso nem falar. Tem o PRIM, né? Então, assim, quanto mais precoce a gente fizer, mais chance do paciente recuperar a função renal. É uma droga que tem um uso subcutâneo, tem uma fase de indução de 4 semanas, 900 miligramas, depois você passa para uma fase de manutenção de 15 em 15 dias. E tem os pesos para a população pediátrica. Só que agora é a grande discussão, né? Ninguém quer prescrever uma droga que para o resto da vida é a droga mais cara do mundo, certo? Vamos ser realistas. Então, o que acontece? Existem vários estudos de parada. Existe até uma revisão sistemática de um japonês que ele justamente mostra pacientes que fizeram plasmaférese, recuperaram a função e ficaram sem fazer nada e não ficaram em remissão durante anos. Então, ele mesmo questionar, mas por que eu tenho que fazer o resto da vida? Será que realmente esse paciente vai precisar fazer o resto da vida? Então, cada vez mais surgindo trabalhos. Esse foi o primeiro trabalho que foi publicado, que é o do Ardicino, né? Foi pediatra italiano. Eu assisti ele
ele apresentando esse trabalho em primeira mão e realmente é fantástico. Ele começou com 8 a 10 pacientes. O que ele fazia? Ele tinha, logicamente, esses pacientes estudados, ele era um centro de referência, ele tinha frasco na geladeira se ele precisasse fazer. Ele parava aqueles pacientes que tinham indicação de parar, ou seja, pelo menos 3 meses em remissão, que nunca tivesse tido uma recidiva, aqueles pacientes que tiveram recidiva, ele não parava, porque ele sabia que aquele paciente provavelmente ia ter uma outra recidiva. E monitorava com o stick semanal. O paciente apresentava uma hematura, ele ia para o centro, colhia as provas de hemólise, se tivesse alguma alteração, voltava para o eculizumab. Desses 22 pacientes tratados, 10 descontinuaram. Desses que descontinuaram, o que a gente teve é que só 3 recidivaram e mesmo assim, aí reiniciaram o eculizumab e mesmo assim não tiveram nenhum dano à lesão de órgão-alvo. Aqui é o gráfico mostrando cada paciente, a parada, aqui os pacientes que voltaram, tiveram recidiva, voltaram ao eculizumab, foram 3, e mesmo assim ficaram bem. Depois ele teve segmento de mais 6 casos, tá? Outros 6 pacientes descontinuaram, nunca dialisaram, 2 recidivaram, reiniciaram e ficaram bem. Ou seja, ele consegue manejar a droga, ele diminui o custo para o sistema de saúde da Europa, que a gente sabe que é um sistema também público. E o que ele não vai considerar descontinuar? Aquele paciente que é transplantado renal, tem variante de fator H grave, taxa de filtração menor que 20, porque na hora que ele perde o rim e volta para a diálise, então ele realmente não para. Se tiver anticorpo antes de fator H e o título estiver abaixo de 2,5 do limite superior. Então, ele monitora com fita urinária semanal. Os pacientes recebem e levam para casa. Esse aqui foi um outro grande estudo, que foi da Gemariceta, que é um grupo europeu, mas esse foi um estudo muito maior, com 150 pacientes, e que avaliaram exatamente isso, a parada e as chances de recorrência. E aí, nesse estudo, o que eles observaram? Os fatores de risco para recorrência eram pacientes que tinham manifestação extrarrenal antes de fazer o eculizumab, tinham um risco maior, variantes genéticas patogênicas, história familiar positiva de Shua. Então, esses pacientes foram os que mais recidivaram. Ele mostra aqui, ó, história familiar e qualquer variante patogênica, história familiar positiva. Então, esses aí foram os que tiveram maior risco para a parada de medicação. Teve esse estudo que eu participei com o Miguel, foi o estudo de tese de doutorado dele. Na verdade, esse estudo foi na época que estava faltando a droga para todo mundo. Então, ele começou a fazer o doutorado e falou assim, olha, quem tiver paciente que está sem medicação, que está acompanhando, me manda para eu compilar e ver quem recidivou ou não. E nesse estudo aqui, o que o Miguel observou, isso aí foi um estudo não controlado, né? A gente parou porque não tinha remédio. E aí a gente falou, ó, esse aqui voltou, esse aqui recidivou, esse aqui não recidivou. A gente tinha análise genética da maioria. E a incidência cumulativa de Shua foi de 57% depois de 397 dias de descontinuação do eculizumab. E ele não encontrou relação com mutação do fator H aqui no Brasil. Então, na conclusão, o Miguel ele não recomenda a parada. Assim, a parada tem que ser muito bem discutida com o paciente. Bom, e aí, espaçamento de dose e dose menor? Isso aqui foi uma outra coisa que me chamou a atenção. Eu sempre questionava isso. Eu estou escrevendo o consenso de Shua, junto com mais o pessoal do Pandora, e essa é a minha parte, é o tratamento de espaçamento de dose. Então, primeiro, eu acho que o paciente tem que ter a dose dele individualizada. Apesar de na bula estar 900 miligramas, 1.200 miligramas, já saíram vários estudos mostrando que a farmacocinética em alguns pacientes é muito diferente do que. Por que você vai estipular que aquela droga é 1.200 miligramas para todo mundo acima de 40 quilos? Não tem o menor sentido, né? Então, o que a gente viu? Primeiro, tem que dosar o CH50. O CH50 ele é um ótimo fator para avaliar bloqueio de complemento. O ardicino também. Ele, nesses estudos de parada, espaçamento de dose, ele sugeriu que uma dose ótima seria de 0,75 miligramas por quilo mensal. Ou seja, o paciente tem 60 quilos, calcula aí, vai dar uns 900 miligramas. Então, de repente, ele vai ficar bem com 3 frascos no mês, em vez de 4 frascos de 15 em 15 dias. Olha a quantidade de frascos que você está poupando. A outra coisa, os outros artigos mostraram também que o nível de eculizumab, se você tem dosagem de nível sérico,
você manter entre 50 e 100, tem paciente que consegue manter esse nível 7 de eculizumab até 5 a 6 semanas, com uma única dose no mês. Então, você não precisa realmente, de repente, fazer de 15 em 15 dias. E o Ardicino e esses outros autores, eles recomendam espaçar a dose e manter o CH50 abaixo de 30%. E aí foi onde ele encontrou essa dose de 0,75. Essa outra autora aqui, que também espaçou um intervalo de dose de 11 pacientes, o que ela observou é que numa dose de manutenção de 1.200 miligramas, 4 a 5 semanas, 80% dos pacientes apresentavam um nível sérico adequado. Ou seja, uma dose menor do que a recomendada na bula. E como é na prática clínica brasileira? A gente está escrevendo consenso, está estudando isso. Então, assim, o que a gente vai recomendar? O consenso brasileiro provavelmente vai recomendar avaliar só espaçar a dose depois de 3 meses que aquele paciente esteja em remissão. Se ele não está em remissão, não tem nem condições de espaçar a dose. O perfil do paciente, primeiro, ele tem comorbidade, ele tem uma função renal limítrofe, ele adere ao tratamento, ele é comprometido com o tratamento, porque não adianta ser aquele paciente que some, porque ele vai voltar com você recidivado e você não vai ter o que fazer. E não recomendo o espaçamento para transplantado renal. Transplantado renal, eu sempre tenho muito receio, porque na hora que ele recidiva no enxerto, é uma catástrofe e a gente não consegue recuperar esse rim, tá? Então, o que a gente monitorar esse CH50? Na ausência desse marcador, eu não recomendo espaçar, porque você vai ficar sem um parâmetro, e aí você vai espaçar no estudo, e eu acho que é um risco para o paciente. Então, o que eu faço? Meu paciente fez lá a dose dele do eculizumab. Um dia antes dele fazer a próxima dose, eu doso o CH50 dele. Aí eu tenho que descobrir o laboratório da região dele que me dá o resultado rápido. Então, pelo menos 2 dias antes. Se o CH50 dele está abaixo de 30%, eu digo para ele, não faz a dose dessa semana, vamos pular para semana que vem. Semana que vem, antes do dia que ele faria a dose, eu doso de novo. Está abaixo de 30%? Ok. Então, vamos espaçar. Aí já deu 4 semanas. O máximo que eu espaço é 4 semanas. Eu fico bem receosa. Assim, existem estudos mostrando que tem pacientes que conseguem ficar até 6 semanas sempre. Então, deu 4 semanas, está abaixo de 30%, aí eu mantenho uma vez por mês. E aí aquele paciente vai sempre me dando, meu CH, ele já até sabe, doutora, tá tudo certo, tô bloqueada. Falei, então tá, mantenha a dose uma vez por mês. Então a gente monitora esse CH50 e aí a gente vai manejando o frasco. Eu acho isso essencial, porque a gente vive num país que os recursos são limitados, a gente tem que pensar que não dá para realmente a gente fazer só porque está na bula, não falando assim que a indústria tem isso. Não, eu acho que quando eles fizeram a medicação, eles também não tinham tantas informações como eles têm atualmente. Isso aqui foi um desenho legal que eu achei. E, assim, como a gente fala tanto de fator regulador do comportamento, né, às vezes eu me pergunto por que um fator, uma mutação do fator H, às vezes dá uma glomerulopatia com C3 e na outra dá uma microangiopatia trombótica. O que a gente vê é que dependendo da região da mutação, por exemplo, se a mutação for na região que se liga na célula endotelial, a expressão da doença vai ser a SHU, a microangiopatia trombótica. Ou seja, e se a mutação for na região 6 a 8, que é onde ela se liga na fase fluida, aquela mutação vai gerar uma glomerulopatia de C3, ou seja, uma alteração daquele C3 que vai ser depositada no glomérulo, e aí, consequentemente, você vai ter aí a membrana proliferativa com depósito de C3. Para a gente ver como está evoluindo, isso aqui é um artigo de 2015. E quando você tinha esse gráfico, você só tinha o eculizumab no alvo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já tem o ravulizumab, que já está no alvo. A gente tem o pegcetacoplan, que já está na fase 3. Então, a gente tem vários bloqueadores. O antifator B, que também já está na fase 3. Então, existem vários fatores de complemento, vários bloqueadores sendo estudados. Esse aqui também é um de 2017, que também já mudou, vários já estão em fase 3, vários já estão em fase 2. E aqui é só um gráficozinho mostrando. Geralmente aqui, os bloqueadores do vermelhinho são bloqueadores geralmente da parte inflamatória do complemento, né? C5A, C3A e o avacopan, a gente tem visto que está sendo utilizado bastante nas vasculites, principalmente ANCA, nas vasculites ANCA positivas.
e ele realmente ele atenua a doença. Na verdade, ele diminui a gravidade da doença, ele não trata a doença, mas a gente vê que lá, né, na faturão, as neutrófilos, eles liberam esse C5A paráquino, e aí o avacopan ele tem um papel fundamental atualmente. O eculizumab, o ravulizumab e o cemdisiran são os bloqueadores do C5. O ravulizumab ele vai ser lançado ano que vem, em março, pela Alexion. É um outro bloqueador de complemento da Alexion. A diferença é que ele tem uma molécula diferente do eculizumab, o que faz com que a meia-vida daquela droga seja maior. Ou seja, o paciente, em vez de fazer de 15 em 15 dias, ele pode fazer a cada 2 meses. E aí a gente também não sabe como é que vai ser o monitoramento, se tem capacidade de fazer em vez de 2 meses a cada 3 meses. Eu já estou querendo alterar a bula do remédio, né? Já viu que... Enfim, existem os bloqueadores de MASP-2. Esse aqui está numa fase bem avançada, esse Ómero aqui, que é um bloqueador da arestina, e eles estão utilizando muito para microangiopatia trombótica secundária, principalmente pós-TMO. É uma droga que eles vão lançar para MAT pós-TMO, é um bloqueador que provavelmente vai ser para outras MATs também. Tem o bloqueador de C1, tem o pegcetacoplan, que eu já falei, que é o da Apellis, que é um bloqueador de C3. Aqui, mais uma vez, mostrando aqui, ó, um antifator B, que é esse iptacopan, que é da Novartis, pegcetacoplan da Apellis, o eculizumab e o ravulizumab da Alexion, e esses outros diversos bloqueadores aí que vão surgir. Então, a gente vai ter, no futuro próximo, no mercado, um leque de diferentes bloqueadores para escolher qual a doença que a gente vai usar. O iptacopan, ele está sendo muito estudado também na nefropatia prudial. Assisti 2 aulas de nefropatia prudial, uma de eculizumab em IgA, outra do iptacopan. Então, assim, são bloqueadores que a gente está vendo que vão vir com força nas doenças glomerulares. Então, esse é um estudo aí que até eu estou participando. Existem 2 sites aqui, é um estudo de fase 3 da glomerulopatia por C3 e da glomerulonefrite membrana proliferativa por imunocomplexo. Tem 2 sites no Rio, o IDOR, com a Beth Macariello, e eu faço na Clínica Rochelle. Eu sou PI desse estudo. É um estudo importante também. Os principais critérios de elegibilidade são pelo menos 12 anos de idade, proteína é maior que 1 grama, a taxa de filtração glomerular maior que 30, e o peso entre 30 e 100. Né? A gente está numa fase 3. Eu já consegui randomizar 2 pacientes, screenei 6, então a ideia é até dezembro conseguir randomizar mais uns 4 pacientes. Então, quem tiver paciente, por favor, se quiser me mandar, pode me ligar, pode me mandar WhatsApp, nome do paciente, que eu vou atrás. E eles têm... Já foi uma droga que já é aprovada para HPN nos Estados Unidos, então, assim, a segurança e a eficácia tem se mostrado boa. E esse aqui foi um estudo que a gente publicou, a gente formou esse grupo de estudo, é um estudo de microangiopatia, e depois desse grupo a gente conseguiu publicar o primeiro registro brasileiro de síndrome hemolítica urêmica atípica. O que a gente mostrou foi mais ou menos, a gente tinha 44% de pacientes, na verdade, 10% tiveram mutação negativa, 37 variantes genéticas encontradas, apesar de serem 34 pacientes estudados, para uma doença rara, é um registro importante. O primeiro registro de CHUA da França foi publicado, acho que, se eu não me engano, com 30 pacientes. E aí a gente publicou, enfim, o registro do Condora, com 75 pacientes. Então, a gente já tem um registro nosso de pacientes com CHUA. Essa foi a publicação aí do grupo, capitaneada pela doutora Maria Helena Vaz-Bis. O que a gente observou aqui na população brasileira, 66,6% dos pacientes tinham alguma variante patogênica, principalmente relacionada à proteína 1 e 3 do fator H e ao fator H. A maioria desses pacientes no nosso registro eram mulheres, 37% só tinham diminuição de C3. Então, assim, aquela questão, mas não tem C3 baixo, pode não ser uma doença do complemento, não necessariamente, principalmente em CHUA. O C3 estar normal não exclui o diagnóstico. E 100% dos pacientes tinham um complemento renal. Não sei se é porque era um registro capitaneado por nefrologistas, mas 100% tinham acometimento renal, mas é que realmente você encontrar CHUA sem insuficiência renal é difícil.
Idade média foi de 20 anos no diagnóstico. A primeira manifestação, em 57 casos, a chuva foi a primeira manifestação, em alguns casos já era a segunda manifestação. Quem tiver caso, é sempre importante colocar nesses registros, porque a partir daí a gente produz os dados da nossa população. Chamou a atenção, o principal sintoma era a fadiga de todos os pacientes. Hipertensos prévios tinham um número de 6 pacientes, mas não tinha estatística. E o que chamou a atenção foram os relacionados à droga. E aí a gente provavelmente deve ser a população transplantada com os tacrolimus. 30% dos pacientes que fazem mate com tacrolimus, eles têm alguma alteração genética pelo complemento. Então é importante a gente ficar sempre com o pé atrás daqueles pacientes que fazem mate por tacrolimus. 94% dos pacientes usaram, 97% dos pacientes usaram eculizumab e o tempo de infusão do eculizumab médio foi em torno, nos adultos, de 30 dias, entre 12 e 18 anos, entre 30 dias, maior que 18 anos, 45 dias, e na criança você vê que o tempo é mais rápido, 12, 15 dias, porque a criança, o leque de diagnóstico diferencial é menor. Então, assim, é mais rápido a variação diagnóstica, né? Não é chutípica, não é pneumococo. Você, obviamente, pensa em DGK-Epsilon, mas, inicialmente, com a DGK-Epsilon você não trata com eculizumab, tá, gente? A DGK-Epsilon é uma doença da membrana. Geralmente é plasma, infusão de plasma. Mas, quando é criança, você acaba tratando com eculizumab até realmente ter a análise genética. Aí eu vou falar que a pessoa está aqui, a gente está com um projeto aí para fazer um projeto complemento, em parceria com a Fiocruz, estou querendo fazer meu pós-doutorado, então já estou falando em primeira mão. E aí a ideia é fazer um laboratório de sistema complemento, um laboratório de complemento que a gente ainda não tem no Brasil, né? No Rio de Janeiro não temos também. E então fui para o professor Hugo e a ideia é a gente pegar alguns grupos de pacientes. Por que pegar tantos grupos de pacientes e dosar o complemento desses pacientes? Depois eu vou passar o protocolo para todo mundo que estiver interessado em encaminhar os pacientes. Porque, primeiro, são ensaios, são análises difíceis de serem feitas. Se eu focar só em doença rara, para eu conseguir ter uma expertise desse laboratório em complemento, vai demorar. Então, a ideia é que a gente amplie a população, verifique. Então, assim, eu acho que vai ter braço aí para muito aluno, né? Eu acho que quem quiser fazer mestrado, doutorado lá, pode ir, porque a gente vai coletar muito paciente. Então, a ideia é a gente fazer braços de transplante, braços de lúpus, braços de microangiopatia, braços de glomerulopatia, para a gente realmente criar uma expertise, um número de amostras suficientemente grande para realmente a gente conseguir interpretar esses gráficos. A gente já teve uma reunião com uma bióloga, né, da Mayo Clinic, que é expert em fazer ensaios de estudo complemento. Então, a gente está agora querendo montar e provavelmente no próximo ano eu espero que esse projeto aí esteja em andamento com análise genética, que eu já estou em cima dele, para a gente fazer análise genética também. E aí a gente tem mais dados desses pacientes. Então, era isso que eu queria falar. Essas doenças, na maioria das vezes, são raras, né? Principalmente essas glomerulopatias, a chuva. E quando eu falo delas, não é para a gente sair catando esses pacientes na rua, né? Obviamente, a maioria das vezes o diagnóstico não é de doença rara. Mas é para, se a gente passar para esse paciente, a gente não deixar ele sem diagnóstico. Porque pensar no diagnóstico da doença rara é o mais importante. Depois, olha, eu não gosto de doença rara, vou encaminhar, ok, mas a gente não pode deixar, porque você tá influenciando não só o paciente, mas às vezes uma família inteira. Porque são doenças genéticas, são doenças que acometem outros membros da família, então o importante é a gente deixar essa mensagem, pensar nos diagnósticos diferenciais. Isso aí, gente, obrigada, falo bastante. Quem quiser tirar dúvida, menina. Consigo abrir. Vê se alguém tem alguma pergunta para fazer. Quem? Renato? Sendo a sua coisa de espectro, né, da microangiopatia, a tua visão, o que leva uma determinada patologia a evoluir?
para uma forma ou para outra? Você acha que está bastante? Não, a PTT, você, na maioria das vezes, é doença autoimune, né? A gravidez é um estado que você favorece essas doenças, e às vezes a gente vê os casos de PTT se abrirem Mas assim, a PTT genética é raríssima, né? A gente teve um caso agora recente aqui no Rio, e é muito raro. Geralmente, a PTT é por produção de anticorpo contra a ADAM-TS13. Agora, a maioria das vezes, é a causa genética. Tem a causa autoimune, que é o anticorpo antifator H, que infelizmente a gente não dosa, a gente podia tentar dosar também. Na Índia, a gente tem uma prevalência de 10% dos pacientes com SHU, eles têm antifator H. Ah, então o antifator H seria, o ideal seria fazer rituximab. Sim, mas alguns casos, mesmo em alguns casos, não respondem a rituximab, em alguns casos respondem. Então, seria uma ótima opção a gente também ter a dosagem do fator H. E no lúpus, eu acredito que você pode ter ali produção de anticorpos contra qualquer coisa, né? Porque no lúpus a gente produz anticorpo contra tudo. Então, você deve ter anticorpo, às vezes, contra o fator H, você deve ter anticorpo ali se formando contra algum daqueles outros reguladores. Só que no momento que você está imunossuprimindo doente, você não está melhorando, você está retirando anticorpo e ele não evolui bem, acho que não é só anticorpo, acho que deve ter alguma mutação genética, porque aquela proteína, né, que está sendo produzida, ela não está sendo produzida da forma correta. Está sendo produzida de uma forma disfuncionante. Não sei se eu respondi. Voltando para uma coisa básica. Fala aqui, ó. Jorge Arnaldo falando, gente. Voltando para uma coisa básica, que é a identificação. Você viu que as doenças parecem que são certas. Então, não esqueçam, todo mundo já viu, certo? Correr atrás de anemia hepática. Sim. Isso que eu acho que é um grande challenge. Você começar a sua prévias, na correr atrás do LDH, C3, C4, e principalmente se a mulher jovem. Com certeza. Acho que a dificuldade na sepsis é o seguinte: primeiro que quando o paciente está séptico, grave, a maioria das vezes ele está passando bem, ele tem uma anemia, então você fica naquela, pô, será que isso aí é massa? Mas eu acho assim, quando é microangiopatia mesmo, o paciente não fica naquele borderline, assim, ele faz aquela LDH de 10 mil, de 15 mil, que você não vê na sepsis. Na sepsis, a gente tem LDH de 600, 800 mil, lógico, sempre tem que fazer esquidócio. E pensar também em CIBD, né? É um diagnóstico diferencial. Mas quando o paciente tem MAT mesmo, assim, você vê, não, isso é uma doença que está levando a microangiopatia, a LDH dele vai ser de 2.000, vai ser de 1.000 lá vai fumar, não vai ser aquela LDH limítrofe que a gente vê na sepsis. Mas é um diagnóstico diferencial sempre difícil no CT. Sim. E aqui, cara, um séptico. Você pensa numa doença sistêmica, você pensa assim, em alguma forma de meningococemia, né? Às vezes até assim, infecciosa, mas você pensa assim, está fazendo alguma vasculite, algum quadro, né, realmente desse tipo. Não sei se tem gente online querendo fazer pergunta. O Pedro está no avião, não está me ajudando, entendeu? Pedro Túlio. Eu estou dando uma olhada, estou vendo se eu consigo ver, né? Bom, quem quiser fazer pergunta, tem duas perguntas aqui. Renato, Gorete, um beijo aí para vocês. Acho que não tem ninguém. É isso, eu queria agradecer a todo mundo, tá? Assim, eu sei que o assunto às vezes é complexo, falar que eu estou disponível para quem quiser discutir qualquer caso, e em breve, eu e o professor Hugo, a gente vai estar com o laboratório funcionando, né, Hugo? E a gente está... O professor Hugo quer falar um pouco? O Hugo, ele é mais... Ele é entregado na sepsis. Eu estou trazendo ele para o lado do complemento. Ele fala que o microfone está ouvindo. Não, é isso. Basicamente, eu estudo muito sepsis lá na patologia e a parte de imunidade nata, mas a Bel convenceu que é importante a gente olhar essa questão principalmente nessa doenças. A ideia é o que ela estava mostrando aí, para a gente tentar estabelecer um laboratório que possa realizar esses testes.
que ele possa identificar essas questões e especificamente também olhar o componente genético, que é algo que muitas vezes não é percebido, não é identificado nesses pacientes. Por isso, com essa nova possibilidade de várias drogas que são estudadas e lançadas no mercado para tratar, talvez a gente possa ter uma coisa mais personalizada durante a escolha na medicação correta desses pacientes nesses tipos de traçados. Essa ideia geral. Então, quer dizer que no biostético, a gente não pode limitar a bioquímica. C3, C4. Então, não é rotina. Não, eu acho que todo mundo tinha que ter complemento dosado. Eu acho assim, Esse falta recado um pouco. E eu você tem acho que que dar. eu digo mais, no pré-transplante, eu estou querendo instituição em processo. Eu acho que a gente tinha que fazer uma C3, C4 análise e análise prévia do complemento, porque existem doenças que vão recidivar no enxerto, né, no pós-transplante. Então, você tem um paciente que vai transplantar com C3 lá no pé, isso não é normal, né? Você fala assim, pô, alguma coisa esse O paciente tem. caminho é o C3, C4. Eu acho que o básico para a gente é o C3, C4, mas eu quero fazer C59, C54, Bem, eu quero fazer mas tudo isso. eu que sou cientista e vejo isso muito, né? Tem um cliente que liga da aqueles dedos ali, ser cético, com baixo lixo. Mas pedir C3, C4, se ela está na boa, que muda. Concorda? Não, com É importante certeza. que eu acho que é um recado que a gente tem que estar aqui para o pessoal aqui. Não, o CH50 é um ótimo marcador para você avaliar a eficácia do tratamento. Assim, todos os meus pacientes que estão bloqueados, eles estão com CH50 lá no pé. Quando aquele paciente está com CH50 de 50, vamos supor, ele não está bloqueado. E aí, eu tenho conseguido otimizar, eu faço uma dança dos frascos, não é na dança das cadeiras, não. Aí eu digo, como é que você consegue achar as pessoas me ligam, porque o Miguel me ligou, eu consegui, eu fico nessa doação, né? A gente faz assim, doutora, eu frasco aqui que vai vencer em janeiro, vai sobrar 20 frascos. Eu falei, não, vou aí, pego o carro, vou lá, pego o frasco dela, distribuo. Então, assim, com isso a gente consegue tratar quase todo mundo, né? Tem paciente, raros são os meus pacientes que estão sem droga. Por exemplo, está acabando a medicação da minha paciente que é gestante, jandorentosa, né? A mulher está gestante, vai ter neném. Já recebi ligações de uma paciente lá em São Paulo, mito, para lá, e está com sono de novo. Já me vou fazer uma. Já estou fazendo. Não, eu sou super acessível. Se tiver um paciente, pode mandar que eu não tenho que preocupar, eu tiro todo o tal. Eu faço de tudo, não tem essa. Se você tiver um paciente, cuidado com um paciente com mágica que não quer ser tratado, um paciente com C3, um paciente com qualquer doença de comportamento, querida, e não tem, não se estere, não vai mandar o médico lugar certo. Eu mando pela frente, peço autorização do diretor, entendeu? Tem pacientes que realmente a gente não consegue. E aí, o ideal, que eu acho, né, assim, política de saúde pública, que é feito na Inglaterra, que é feito na Itália, eu acho que tem que ser feito aqui, e eu espero que a gente possa discutir isso futuramente. Então, assim, para criar centros de população, né, por exemplo, poxa, no Rio de Janeiro a gente tem 2 centros de regulação de provas. Por quê? Porque vai estar lá eu, vai estar lá a Ana, vamos supor, e a gente vai estar manejando o frasco. Não, olha só, esse paciente tem que estar sentado, parar esse frasco, eu vou ficar tentando, eu vou discutir semanal para ele, eu consigo ver e eu vou fazer a medicação. O outro não, o outro não pode. Então, assim, a gente acaba que pacientes que não podem parar estão se droga e pacientes que podem parar estão com droga. A gente está manejando rápido. Isso é uma política de saúde pública que a gente tem falado várias vezes no Ministério, e realmente uma ação que a gente possa fazer. Centro de regulação e de distribuição. Então, o governo que manda não tem centro, ele não vai mandar para o paciente. E aí, no final, vai estar aquele início, eu falo, olha, tais e tais pacientes estão usando, eu preciso de tanto, e aí eu estou otimizando o dinheiro do governo, eu estou otimizando a medicação, e também aquele paciente que está cronicamente, eternamente com um bloqueio do complemento, desnecessariamente. Então, você tem vários aspectos. Mas é isso, né? Só para falar do Bom, pessoal, obrigada.
aí pela parceria. Dizer que foi assim, uma sessão, um apoio deles para a Sonete. Não estou ganhando pipa, porque estou lá com a Sonete. Todo mundo sabe que eu visto a camisa, então é uma aula que eu dou com prazer aí para o Rio, e agradecer a todo mundo que está online aí assistindo. É isso. Quem está presencial é comigo, gente. Você quer falar?